Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um encontro. Eu sou Maurício, estamos iniciando neste momento o encontro número 16 do Catequese em Cristo. Confesso que talvez esse seja um dos grandes encontros, um dos grandes temas e conteúdos catequéticos que nós temos aqui neste projeto. Vamos falar sobre a Santa Missa, que é, claro, um tema que faz parte da nossa vida cristã católica, né? O nosso dia a dia cristão, ele é fomentado, ele é alimentado pelas missas onde nos reunimos com o Senhor, especialmente para dois sacramentos, especialmente, na verdade, para um deles que é o mais importante das celebrações, que é a Santa Eucaristia, mas também temos momentos ali para adoração e também um momento penitencial. Então a gente sempre fala que a missa, dentre as tantas maravilhas que ela nos apresenta, ela prepara o corpo de Cristo para que ele entre em comunhão com cada um dos seus fiéis seguidores. Vamos iniciar então neste momento uma abordagem, um encontro catequético sobre a Santa Missa, muito além de um preceito. Para quem não sabe, a palavra preceito no nosso ambiente cristão católico, de acordo com o nosso Catecismo Católico de 1992, promulgado pelo nosso querido Papa, hoje Santo João Paulo II, preceito, tudo aquilo que é obrigatório e necessário para que a fé esteja preservada. Compreendemos o que é um preceito? A missa, e muitas das missas, elas são um preceito obrigatório para nós. Missas dominicais, missas festivas, em especial Natal e Páscoa, Semana Santa. Então nós temos algumas regras e orientações que são preceitos para a nossa caminhada de fé. Mas a missa é tão maravilhosa, ela nos traz tantas alegrias cristãs, que ela vai muito além de um preceito. Vamos entender então, vocês já sabem que eu gosto de ir profundamente nas palavras, né? Para que a partir disso a gente desenvolva uma catequese bem profunda. Missa vem do latim mittere, mittere. Se alguém nunca ouviu falar aí, missa vem do latim mittere, que quer dizer enviar, mandar, dispensar. E não é dispensar no modo negativo, é dispensar de falar para as pessoas, vão, agora é a hora. Então missa quer dizer isso ao pé da letra. Mas a gente precisa compreender por que quer dizer isso. Vamos lá. Nas igrejas primitivas, o culto era dividido em duas partes. O que são as igrejas primitivas? São aquelas igrejas que os fiéis se reuniam para celebrar Cristo, para celebrar a Boa Nova, já praticando sacramentos. E essas igrejas primitivas são aquelas especialmente anteriores à instituição do cristianismo como religião oficial no século IV depois de Cristo, tá bom? Então, sempre que a gente fala de igreja primitiva, é a igreja antes do século IV, de Cristo, até chegar ao período dos imperadores Constantino e Teodósio. Aquele período a gente chama de igreja primitiva. Primeira parte era aberta a todos, com orações, cantos e sermão. A segunda parte era reservada apenas aos batizados, com foco exclusivo na Eucaristia. Então, nas missas primitivas, das igrejas primitivas, assim que o culto era dividido. E por isso, ao final da primeira parte, que era essa parte aberta a todos, dizia-se ite missa est, que significa podem ir, a assembleia está dispensada, ou seja, vão, sigam, peguem os aprendizados, a espiritualidade dos cantos e o sermão do sacerdote e vão praticar. Por isso a gente fala e usa até hoje o termo missa, ite missa est, por isso. Aos poucos, a palavra que representava o momento de dispensa passou a designar toda a cerimônia. Compreendemos? Esse é o motivo e a simbologia de utilizarmos a palavra missa até hoje para representar todo o nosso encontro eucarístico. Legal, né? Já conhecia, já sabia dessa origem? Se não sabia, está aqui então um aprendizado cristão para fortalecer a sua fé. Se você já sabia, você está treinando ainda mais seus conhecimentos na caminhada do Senhor. Vamos lá? Cristo orientou que a Eucaristia, ou seja, a partilha de seu corpo e sangue, fosse repetida em memória dele. Façam isto em memória de mim. Para quem não sabe, vamos reforçar. A primeira missa foi celebrada pelo próprio Jesus Cristo e a gente chama ela de a Santa Ceia ou a Última Ceia. Ali, Jesus institui a Eucaristia, partilha o pão,
se reunindo com as pessoas naquele ritual e ambiente maravilhoso, com a participação inclusive de sua mãe Maria, e logo depois de passar por todo esse momento maravilhoso da instituição eucarística, ele entra na fase do seu martírio. Então ele pede para que tudo isso fosse repetido em memória dele, e é o que nós fazemos a cada celebração. A cada missa celebrada no mundo, nós estamos fazendo o que Cristo nos pediu. Santa Missa, celebração eucarística ou divina liturgia é a principal celebração religiosa da Igreja. A gente tem outros momentos. Nós temos momentos de adoração, nós temos momentos de oração em grupo, nós temos momentos de catequese como esse, nós temos encontros, nós temos louvores, canções, shows cristãos católicos, mas a missa é a principal celebração da Igreja. Ok? Não há dúvida quanto a isso. A missa dominical tem maior importância, pois foi nesse dia que Jesus ressuscitou. E por isso o domingo para nós é o dia sagrado, é o dia do Senhor, diferentemente dos irmãos judeus que ainda mantêm o Sabat, que é o sábado. Para nós cristãos, o dia da ressurreição de Jesus é o principal de todos os dias. Por isso a missa dominical ela tem uma importância maior como preceito cristão. As missas podem ser celebradas todos os dias do ano, exceto no que a gente chama de Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão, pois é o dia reservado à meditação e ao nosso reconhecimento da agonia de Jesus e sua morte por nossos pecados. Então, por isso, nesse dia não é celebrada a Eucaristia. A maior e mais esperada missa é aquela celebrada na noite do sábado de Aleluia, chamada de Vigília Pascal. Sim, para quem não sabe, essa é a maior, é a principal, é a mais importante das celebrações, porque ela celebra aquilo que é a essência do cristianismo, que é Cristo ressuscitado, a vitória sobre a morte, o homem Deus que volta à morada celeste, que ressuscita dos mortos, nos mostrando que ele é maior do que a morte. Por isso, ela é a celebração de todas as celebrações. E aqui a gente vai começar a entender a ritualística da celebração eucarística. Existe um ritual, existe uma sequência de falas, orações, temáticas, canções que juntas auxiliam o povo na celebração da Eucaristia. Missa é uma celebração composta por ritos. E o que é um rito? Do latim rito, com U, bem parecido com o nosso uso em português. É uma sucessão de palavras e atos que, executados repetidamente, compõem uma cerimônia ou celebração. Essa é a explicação para rito. Então vamos compreender que a missa, sendo um conjunto de ritos, ela é uma sucessão de atos, orações, palavras, procedimentos litúrgicos que ali acontecem para que a cerimônia, a celebração, possa ser dignamente oferecida e feita alegremente com Jesus Cristo. O rito romano é o mais difundido em todo o mundo, segundo propagado pelo Missal Romano, com suas últimas revisões em 70, 75 e também em 2002, de acordo com os decretos do Concílio Vaticano II. Se você que está aí do outro lado não sabe, há ritos diferentes para uma celebração. Em algumas partes do mundo, na Ásia, na Europa, na África, há ritualísticas diferentes para a celebração da Eucaristia, mas os elementos principais eles devem ser preservados. Podem mudar talvez algumas vernáculas, a sequência de algumas orações, aquilo que em alguns ritos é cantado, em outros pode ser apenas dito ou falado pela comunidade. Então o que há são alguns tipos de ritualísticas diferentes, mas o cerne eucarístico é o mesmo. Compreendemos? Então, como nós vivemos uma realidade ritualística romana, é ela que eu vou apresentar daqui para frente, para que a gente entenda todas as partes de uma missa, rito a rito, passo a passo. E assim você possa participar da celebração de uma maneira mais profunda, mais alegre, mais viva, missa após missa. Vamos lá! Ela é dividida em alguns ritos diferentes, lembra? Acabamos de falar isso. Um rito é uma sequência de atos e palavras que nos ajuda a caminhar numa celebração. Então, ritos iniciais é a primeira parte da missa. É composto por 4 momentos. Você vai lembrar deles e agora vai ver de uma maneira bem organizadinha aqui, né? Mas a gente já vive isso nas nossas celebrações.
Louvor inicial. Em geral, nossa celebração ela é iniciada por um louvor, por uma música de entrada, geralmente referente e coerente com as palavras que serão proferidas no rito da palavra. Então, os fiéis que servem na música, no ministério musical, que é uma das grandes paixões que eu tenho, é servir na música, servir nesse ambiente musical, eles se utilizam de louvores, assim como se fazia lá no início da igreja. Louvores abrem as celebrações com letras intimamente ligadas ao foco da palavra daquela celebração. Logo após o louvor tem o momento da acolhida. O sacerdote recebe a assembleia com o sinal da Santa Cruz. Existem algumas celebrações que não têm um louvor inicial, quando são celebrações mais curtas, geralmente semanais, com poucas pessoas, ou quando uma comunidade, uma paróquia não dispõe de músicos e instrumentos musicais. Pode-se iniciar, claro, uma celebração sem o louvor cantado, mas geralmente se recitam, mesmo que falados, alguns versos para que eles possam abrir a celebração, que está iniciando. Então, louvor inicial, acolhida falamos, ato penitencial. Para uma celebração profunda da Eucaristia, a Assembleia é convidada à reconciliação e o sacerdote roga a Deus pelo perdão dos pecados. Por que então que o ato penitencial é logo no início da celebração? Para limpar e purificar a alma do cristão que está ali participando. Lembra que eu comentava com vocês agora há pouco que uma celebração eucarística ela tem vários objetivos e vários ritos diferentes, nos trazendo sacramentos importantíssimos, o eucarístico especialmente, que é a comunhão, e também, claro que aqui a gente não está numa confissão individualizada, mas nós estamos passando por uma purificação penitencial. A gente está refletindo sobre nossos pecados e recebendo uma absolvição, uma reconciliação ali conjunta, comunitária, que vai preparar melhor o nosso coração, a nossa mente para a celebração. Depois disso, a gente glorifica a Deus, motivados pela limpeza. Tá aqui, ó. Motivados pela limpeza da alma, a Assembleia manifesta sua alegria com a proximidade da Eucaristia, proferindo glórias a Deus. Essas glórias podem ser cantadas, é o que geralmente acontece, ou podem ser apenas faladas, rezadas, a depender de como a comunidade e aquela paróquia está organizada. Esses são os ritos iniciais. Entendemos o porquê e a sequência de cada um deles? Aqui está, e dessa forma é feito há séculos. E vamos avançar. Entramos agora no segundo momento, no segundo conjunto ritualístico da celebração da Eucaristia. Estamos falando da liturgia da palavra. Na liturgia da palavra nós temos vários momentos que talvez você que está aqui acompanhando a Catequese em Cristo nunca percebeu que são momentos divididos, específicos e fazem parte de uma ritualística muito organizada, que é praticada, como eu falei, há centenas de anos. Então vamos a cada um dos passos da liturgia da palavra. Começamos com a primeira leitura. Geralmente é uma passagem do Antigo Testamento, coerente com as demais leituras. Em celebrações pascais pode ser um texto de Atos, ou seja, pode ser um texto do Novo Testamento também. Por que em celebrações pascais? Porque são celebrações que nos trazem a presença de Jesus Cristo físico no meio de nós. Então, os Atos dos Apóstolos é um livro que traz muito as orientações de Jesus após a sua ressurreição. Então, depois que Jesus ressuscita e está no meio de nós, como Deus vivo ressuscitado, Atos é o livro que mais expressa esses acontecimentos, ou seja, é o único livro que expressa esses acontecimentos. Por esse motivo ele é permitido em celebrações pascais. Após a primeira leitura, a gente avança para o Salmo. Profere-se um dos 150 cânticos bíblicos, como forma de exortar o amor a Deus. Não é maravilhoso? Cada detalhe da celebração pascal, da celebração eucarística, eu particularmente acho uma ritualística maravilhosa. Ela é cheia de elementos que conduzem a nossa alma a sair daquele momento, daquela celebração, com o coração, a alma de fato purificados e mais próximos do Senhor. Segunda leitura. Leitura de passagens do Novo Testamento, não considerando o Evangelho, pois a gente vai ver que o Evangelho tem um momento só dele. E aqui eu faço também um parêntese. Em missas semanais, missas não festivas, geralmente as semanais, de segunda a sexta, a segunda leitura ela pode ser dispensada, geralmente é. Então faça apenas a primeira leitura,
salmo e já parte direto para o evangelho. Em missas dominicais, festivas, de datas específicas importantes da igreja, a primeira e a segunda leitura são preferidas, entendemos? Ah, Maurício, então quer dizer que quando eu fui na missa, na igreja, na quarta-feira, só teve a primeira leitura, o salmo e já foi direto para o evangelho? Exatamente. Por que se faz isso? Porque geralmente as celebrações em dias de semana são celebrações mais breves, que proporcionam um momento de reflexão e a realização da transubstanciação eucarística, que é o ponto alto de toda a celebração. Então, por isso as missas são rezadas todos os dias, mas algumas delas são mais enxutas em algumas orações e em algumas leituras. Primeira leitura, salmo, segunda leitura. Agora avançamos para o Evangelho, a principal de todas as leituras. Ponto alto das leituras, a cada ano litúrgico, um dos 3 evangelhos sinóticos referencia a meditação. O que são evangelhos sinóticos? São os 3 evangelhos que têm uma didática parecida. Estamos falando de Marcos, Lucas e Mateus. São os 3 evangelhos sinóticos. O evangelho de João, ele não tem um ano exclusivo para ele. Nossa, Maurício, então quer dizer que na missa, a cada ano, a gente tem um desses evangelistas como sendo o principal do ano? Sim, para que a gente possa manter uma coerência de entendimento da palavra de Deus. Então existe o ano do Marcos, o ano do Lucas, o ano do Mateus. E João? Onde é que João entra nessa história? Bom, o evangelho de João, ele é considerado, ele é entendido como o evangelho do amor, o evangelho da glorificação do Senhor. Então ele é um evangelho menos catequético e mais amoroso. Então as leituras do evangelho de João, elas entram nas celebrações que são mais festivas, celebrações onde revelações e os ministérios praticados pelo próprio Jesus, eles aparecem ali na temática. Então, nesses dias de missas, de celebrações mais festivas, especialmente pascais ou natalinas, temos João. Aqui, ó, em algumas celebrações especiais, o Evangelho de João é utilizado. Está escrito de uma maneira objetiva, eu, Maurício, já falo de uma maneira mais completa, beleza? Primeira leitura, salmo, segunda leitura, evangelho, homilia, explicação do sacerdote sobre as leituras preferidas, prezando por relacioná-las com a nossa caminhada de fé, o nosso dia a dia. E imagino que é isso que você, na sua rotina de celebrações eucarísticas, seja as dominicais ou em dias de semana, você deve perceber muito que os sacerdotes, eles trazem a palavra de Deus para a nossa realidade, auxiliando a nossa capacidade de pôr em prática os ensinamentos do nosso Senhor. Avançamos para a profissão de fé, que é uma declaração das crenças compartilhadas da comunidade através de uma oração que resume os principais fundamentos do cristianismo, ou seja, o creio. Então, depois de ouvir as palavras de Deus, depois de ouvir a homilia do sacerdote, a gente vai e carimba a nossa fé, a gente diz em voz alta o que nós acreditamos. Vocês estão vendo que é um negócio muito maravilhoso, muito profundo, pensado em cada parte de uma maneira que nos aproxima do nosso Senhor? Esse é o objetivo da celebração. Claro que a gente vai ter um momento aí pra frente em que vamos falar só disso aqui, tá bom? Fiquem tranquilos. Alguns encontros aí pra frente. E depois avançamos para as preces da comunidade. São pedidos e súplicas que a comunidade faz a Deus rogando por auxílio, orientação e fé. Geralmente são preparadas com muito carinho pelas dioceses de cada região ou até mesmo por temáticas ali próprias da comunidade. Eu, inclusive, já participei de comunidades, de paróquias, que abriam o momento das preces para que as pessoas que estavam presentes pudessem expressar os seus pedidos perante a própria comunidade, de uma maneira coletiva. Isso é bastante legal. Numa igreja com muitas pessoas, acaba não sendo possível, porque senão você não teria espaço para que todos pudessem fazer isso. Mas é legal, né? Fica a dica. Avançamos então para o principal momento de uma celebração, que é a liturgia eucarística. Temos aqui os elementos, né? O pão, a água e o vinho. E essa liturgia eucarística, ela se inicia pelo momento da oferenda, aquele momento das ofertas, que geralmente comunidades e paróquias fazem a coleta de doações para o seu dia a dia e também apresentam o pão, o vinho, ou seja, aquilo que se oferece no altar. No início do momento eucarístico, o pão e o vinho são oferecidos no altar para consagração.
a Assembleia também pode realizar suas ofertas e doações. Você começa a perceber no seu dia a dia cristão que neste momento das oferendas, os auxiliares do sacerdote estão levando, as hóstias estão levando vinho, água para a consagração, que é o momento alto, o momento da transubstanciação. Oração eucarística, também chamada de anáfora, é o momento mais importante da missa, pois prepara a repetição do sacrifício através do qual o pão e vinho são consagrados e transformados no corpo e sangue do próprio Jesus. E aqui não há simbologia, não há metáforas. Existe de fato uma transformação, uma transubstanciação. As substâncias que eram pão e vinho são verdadeiramente transformadas em sangue e corpo. E isso é muito profundo. Convido vocês a pesquisarem, talvez depois do nosso encontro, milagres eucarísticos que já aconteceram ao longo da história exatamente neste momento das orações eucarísticas. Nos ritos latinos, há 14 orações eucarísticas diferentes, várias delas. Oração número 1, oração número 4, oração número 3. Você que talvez tenha uma proximidade maior com o missal, vai agora compreender por que há tantas orações diferentes. Uma para cada tipo de celebração. Somente isso. Comunhão. Na comunhão, precedida da oração do Senhor e da fração do pão, os fiéis recebem o corpo e sangue de Cristo, que se entregou por nós e alimenta espiritualmente os batizados. Ou seja, todas aquelas pessoas que receberam o batismo e que se prepararam com catequeses para a Eucaristia, estão aqui aptos e convidados a receberem o corpo e o sangue de Cristo, que vai se fundir ao seu corpo para que, unidos, o fortalecimento espiritual possa ser verdadeiro na vida de cada pessoa. Isso é uma coisa muito maravilhosa. Eu, particularmente, a cada comunhão, eu tenho uma mistura muito grande de sensações. A primeira delas é a indignidade por estar recebendo ali no meu corpo o próprio corpo do Jesus. Talvez você tenha um pensamento parecido, nós, que somos pessoas falhas, pessoas pecadoras, pessoas fracas diante da grandiosidade de Jesus, somos indignos de receber aquilo, mas Jesus, em sua misericórdia, deixou a sua Eucaristia para nós. E Ele pediu que fizéssemos em memória dele. E por isso a gente repete com amor e muita devoção. E avançamos agora para a última parte da missa, chamada, claro, de ritos finais. Nós temos então uma bênção final. Ao final da celebração, os fiéis são enviados a viver Cristo em sua rotina. E o sacerdote clama para que as bênçãos de Deus recaiam sobre todos. O que é bênção? Vocês sabem que eu gosto e sou muito didático, né? Vem de benedictio, bem dizer, elogiar, falar bem de alguém. Isso é bênção. Abençoar é falar bem de alguém. Elogiar, bem dizer. E de quem nós estamos falando? De Jesus Cristo. Então a bênção é jogar a bondade de Jesus, né? O sacerdote está jorrando a bondade de Jesus para os fiéis que saem dali alimentados de sua palavra, de seu corpo e de seu sangue. Muitas comunidades e paróquias têm o momento dos avisos aqui nos ritos finais, dedicado ao aviso da comunidade, conforme o calendário de cada região. Mas há comunidades e paróquias que não fazem avisos, eles deixam expostos no mural ou em meios digitais de outras formas. E um louvor final, que não é obrigatório, claro, especialmente em missas semanais, mas que ele faz uma diferença interior muito grande no coração e na alma de quem está ali finalizando uma celebração eucarística para retornar à sua casa, ao seu ambiente de convívio e propagar a palavra de Deus. A fim de alegrar o envio dos fiéis, os louvores finais geralmente reforçam a mensagem da palavra ou até mesmo homenageiam Maria Santíssima. Então é por esse motivo que muitos louvores finais são dedicados a Maria. E aí, gostaram dessa abordagem? Muito completa, uma catequese recheada de elementos da maior e principal das celebrações católicas, que é a Santa Missa. Finalizamos sempre com perguntas que movem. As missas são iguais em todo o mundo? Tivemos aí alguns elementos e alguns indicativos de que não necessariamente, né? Nós temos algumas ritualísticas diferentes conforme cultura e tradição de cada lugar. Especialmente regiões da Ásia e África têm alguns ritos particulares. Nós, no Brasil, em especial,
Se você está aí do outro lado, é do Brasil. Para quem não sabe, Catequese em Cristo é um projeto veiculado em muitos países de língua portuguesa pelo mundo, Europa, África, até mesmo na Ásia, Timor-Leste. Se tiver alguém aí do Timor-Leste, desejamos aqui do Brasil as bênçãos de Deus para todos vocês. Então nós aqui no Brasil temos como orientação o rito romano, que são esses que a gente acabou de comentar aí para trás. Por que em algumas missas não tem segunda leitura? Também já demos aí algumas respostas interessantes que ajudam vocês nesta reflexão. Só padres podem celebrar a missa? Essa é uma pergunta que nem é tão difícil, mas é interessante para que você reflita, seja individualmente ou em grupo. Só padre pode celebrar uma missa? Já adianto bem rápido que sim, só padre celebra a missa. Mas quando nós temos a ritualística acontecendo sem um sacerdote, nós chamamos de culto. É quando você tem um diácono, um pregador, um leigo consagrado, um ministro da palavra, que segue as ritualísticas de uma celebração sem, claro, a transformação eucarística. Essa só o sacerdote faz. O ato penitencial da missa serve como confissão? Olha que pergunta interessante, né? Então quer dizer que se eu participo da celebração e tenho o ato penitencial, aquilo já é a confissão? Não. Eu nem devia estar respondendo, né? Porque as perguntas que movem ficam para vocês, mas eu aqui fico me coçando. Não serve como confissão. A gente está ali no momento de purificação da nossa alma, de reflexão e uma limpeza interior para melhor celebrar com Cristo a Eucaristia. Mas não é o sacramento da confissão. Esse você faz diretamente com o sacerdote, onde receberá a absolvição dos pecados. A missa sempre foi celebrada como conhecemos? Também fica aqui uma pergunta para que vocês pesquisem, discutam e dialoguem. Essa eu não vou entrar muito em detalhes, apesar de que no Catequese em Cristo a gente já falou bastante coisa que ajuda aqui nessa reflexão. É possível comungar sem ir à missa? Essa tá bom, vai, eu me coço e vou dar uma ajudinha. Sim, é possível. Se o fiel estiver com sua alma lavada, com seu coração purificado e preparado para a comunhão, ele pode receber a comunhão sem participar da celebração. Às vezes é uma pessoa com dificuldade de locomoção, um enfermo, passa por alguma situação de vida que não o permita estar em comunidade, ou até mesmo viva num local onde não tem celebrações e por vezes recebe a visita de um sacerdote, de um ministro da Eucaristia, que podem sim levar a comunhão para essas pessoas, ok? Como vocês viram, nós temos aqui um encontro bastante completo que espero profundamente ter ajudado muito no entendimento das celebrações das nossas santas missas. Dessa forma, claro, te ajudando a mergulhar ainda mais na fé, valorizar cada vez mais nossas ritualísticas e a nossa caminhada rumo ao reino dos céus. Que Jesus e Maria estejam presentes em sua vida e que esses conhecimentos possam penetrar no seu coração, na sua mente, elevando a sua fé. Estamos juntos e estaremos também no próximo encontro. Tchau, tchau!